para resolver o guia prático 1. Portanto, este guia prático é um guia prático simples, que é para introduzir alguns conceitos de programação. Os primeiros conceitos que vamos ver de programação é tipos de dados. Portanto, sempre que é necessário guardar valores ou utilizar valores, vamos ter sempre associados tipos de dados. Aqui vamos ver dois tipos de dados, o int e o double. Portanto, int para guardar números inteiros, double para guardar números reais. Depois também vamos ver que temos outros tipos de dados, booleano para guardar verdadeiro ou falso, string para guardar um conjunto de caracteres, olha, para isso tem um guia prático. Eu tenho inicialmente aqui no guia prático algumas notas sobre os textos dos guias práticos. Portanto, isto são aquelas notas que geralmente aparecem nos livros a explicar qual é o formato de letra, cor. Portanto, é importante. Portanto, o código Java geralmente aparece com bold nas suas palavras reservadas. O texto escrito pelo computador vai aparecer a verde. Texto em inglês em itálico. Portanto, isto é o normal. Portanto, sintaxe para classe, norma para classe, opções de menus, o enter pode ter aqui este caractere. Portanto, a primeira coisa que se pretende é que tenho o BlueJ já instalado. Eu não sei se o portal europeu já foi disponibilizado ou não. Eu segui, posso verificar isso na página. Portanto, ou o BlueJ instalado ou utilizando o portal europeu 1. Portanto, tem uma versão anterior, mas é mais do que suficiente para o que vai ser dado aqui. Ora, os primeiros exercícios são para utilizar o CodePad. CodePad, que é uma janela que o BlueJ tem, onde a pessoa pode escrever comandos, experimentar comandos. Esta janela tem a vantagem de a pessoa facilmente experimentar os comandos e verificar se o resultado é ou não esperado. Portanto, não é necessário fazer um programa para experimentar alguns comandos. Tem a desvantagem que a pessoa faz e depois, se fechar, perde-se tudo. A não ser que a pessoa seleciona o código todo e depois copia o código todo para, por exemplo, para um bloco de notas. Já tenho aqui o J, View. É preciso primeiro criar um projeto. P1, guia prático 1, criar o projeto. O que é que temos? Um projeto. Neste projeto, agora selecionamos aqui a janela CodePad. Janela CodePad e esta área que podemos utilizar agora para injetar códigos. Portanto, no CodePad, sempre que é para apresentar um resultado, você escreve uma expressão e não coloca o ponto e vírgula no fim. Portanto, isto se a pessoa quiser ver o resultado, se quiser colocar uma expressão que não tenha um resultado, então nesse caso coloca o ponto e vírgula. Por exemplo, se eu quiser definir uma variável, eu faço int x vai ser iniciado com o valor 10, ponto e vírgula. Portanto, estou a definir a variável x, estou a atribuir um valor, que é o valor 10, e coloquei o ponto e vírgula a dizer que, portanto, isto é uma expressão para ser guardada, para ser executada e que não tem nenhum resultado. Se eu disser x, eu tenho valor armazenado na variável, se disser x, ponto e vírgula dá erro. Não há assim nenhuma expressão para ser executada
e só com a ficha. Então tem aqui as notas, portanto para ver o CodePad tem que ativar no menu View esta janela de CodePad e depois tem aqui um conjunto de exercícios para resolverem. Portanto, tenho aqui a variável x, posso criar uma nova variável y, vai tomar o valor de 20, y tem o valor de 20, x mais y dá o resultado esperado, que é 30, x a dividir por y dá x é 10, y é 20, se dividir dá esperado 0, que é a divisão inteira. Portanto, se aqui se quiser a divisão real é necessário que uma das variáveis seja real. Portanto, neste caso, uma solução era antes do x ou antes do y, eu digo, eu quero fazer a conversão para o número real. Então aqui double, entre parênteses, e já dá os 0.5. Portanto, o CodePad permite isto, permite que rapidamente vocês possam aqui experimentar conjunto de comandos. Depois podem fazer Ctrl+C, selecionam Ctrl+C, num bloco de notas, podem depois colar o texto do CodePad. Ok, tem aqui vários exemplos. Um dos operadores já vimos aqui, que é a divisão. A divisão pode ser inteira ou real. Portanto, dependendo dos operandos, se os operandos forem inteiros, a divisão é inteira. Se os operandos forem real, a divisão é real. Olha, temos aqui um outro símbolo. 5 resta divisão por 2. 5 percentagem 2. 5 resta divisão por 2. Portanto, se eu dividir 5 por 2, vai dar 2, resta 1. Ora bem, isto é interessante para quê? Isto é interessante, por exemplo, para a pessoa gera números aleatórios e depois quer que esse número aleatório esteja num intervalo. Então utilizas aqui o resto da divisão. Imaginem que, por exemplo, eu quero um número aleatório entre 1 e 6 para simular o lançamento de um dado. Portanto, eu gero um número aleatório, grande, qualquer, e depois faço o resto da divisão por 6 e obtenho entre 0 e 5. Portanto, se for 6, eu dividir por 6 é 0. Se for 1, por exemplo, 1, o resto da divisão por 6 vai dar 1. Portanto, qualquer número inferior a 6 vai dar esse próprio número. Se for 6 dá 0. Se for um número superior dá entre 0 e 5. Portanto, imaginem que eu tenho este número qualquer, número aleatório, resta a divisão por 6. Deu 3. Deu 1. Portanto, isto vai dar números entre 0 e 5. Se eu tiver 6, resta a divisão por 6, dá 0. Portanto, se eu quero entre 1 e 6, é uma questão de fazer o resto da divisão por 6, portanto dá entre 0 e 5 e agora sou mais 1. Portanto, em vez de dar entre 0 e 5, já vai dar entre 1 e 6. Portanto, isto, o resto da divisão é muito útil, portanto, porque a pessoa quer fazer a conversão para um certo número. Do tipo de dados Boolean, portanto, o tipo de dados Boolean permite ter variáveis que guardam verdadeiro ou falso. Portanto, false tem que ser falso, portanto, neste caso a variável está a falso.
flag, ele diz que é falso, é tipo booleano, e agora posso pegar e atribuir um valor diferente. Flag passa para true, ponto e vírgula, o valor da flag é true. Estamos aqui a ver tipos de dados inteiros, reais, booleanos, verdadeiros ou falsos, operadores, o mais, que é a adição, a percentagem, que é o resto da divisão, a barra é a divisão inteira ou divisão real, x asterisco y, isto é a multiplicação, portanto o asterisco é a multiplicação, double z, criar uma variável z, já tenho x no y, agora tenho a variável z. Aqui no CodePad, se a pessoa criar uma variável e se não atribuir logo um valor, ele dá aqui um aviso a dizer que a variável é iniciada isto com valor de permissão, podemos iniciar com valor 0. Então, por ser o valor de z, tem ali o valor 0. Z toma o valor de x vezes o y. Portanto, quando escrevem expressões, é indiferente se colocam espaços ou não. Portanto, o compilador ou o interpretador percebe isto tudo com mais espaços ou menos espaços. Portanto, isso é indiferente. Portanto, quando escrevem uma expressão, neste caso, Z vai tomar o valor, portanto aqui o sinal igual, quer dizer que o que está do lado esquerdo vai tomar o valor do que está do lado direito. Do lado direito temos o x vezes o y. Vamos ver quanto é que é o z. O z é 200. E se agora se fizer isto, z toma o valor de z mais 1. Z toma o valor de z mais 1. Portanto, z é 200, esta variável. Agora, o que acontece aqui é que primeiro é executado o que está do lado direito do sinal igual, portanto, o z é 200, portanto vai ser dado 201, e depois este valor é que é atribuído ao lado esquerdo. Portanto, z dá 201. Depois tem aqui conjunto de exercícios para resolver, o volume de uma esfera, tem aqui a fórmula. Para aceder a funções matemáticas, as funções matemáticas estão em math. Math, já podem ver como um agrupamento de funções, portanto é o nome quando estão lá dentro das funções todas. Math.pi, portanto isto vai dar o pi. Math.pi. É perceber que pi é tudo em letra maiúscula. Porquê? Porque é uma constante. Portanto, nós vamos começar a pensar um conjunto de regras, que é, as constantes é sempre em letra maiúscula. Portanto, assim é fácil, a pessoa quer uma constante, é o pi, então já sabe que é letra maiúscula. Se eu quiser o e, math.e, assim não funciona, com letra minúscula, com letra maiúscula já dá. Portanto, isto são as duas constantes da matemática. Agora, se eu quiser as funções matemáticas, math. E agora aqui tenho acesso às funções matemáticas. Bem, mas como é que a pessoa consegue chegar às funções matemáticas? Portanto, na página da disciplina, vamos aqui à página da disciplina. Bem, página da disciplina tem logo aqui no início a documentação para a classe Math.
E agora eu vou colocar isto aqui de lado, aqui assim, para vermos. Vamos ver o que isto tem. Portanto, esta classe tem duas constantes, o S e o φ. Portanto, isto, letra maiúscula. E depois tem aqui as funções. O absoluto, portanto, devolve o valor sem sinal. Portanto, a função está definida para vários tipos de dados. Double, números reais grandes. Float, números reais pequenos. Int, números inteiros pequenos em relação ao longo. Não é só para comparar os dois. O longo é superior. E depois temos muitas mais funções. Arco seno, arco tangente, arco tangente 2, seno, cosseno, expoente, arredondar, flor, logaritmos, máximos, mínimos. Random. Random tem uma função que devolve um número entre 0 e 1. Portanto, nunca vai chegar igual a 1 e é maior ou igual a 0. Portanto, intervalo fechado no 0, intervalo aberto no 1. Portanto, nunca chega ao 1 e pode acontecer o 0. Vamos já experimentar esta função. Portanto, as funções começam sempre com letra minúscula. Portanto, outra regra, as funções começam sempre com letra minúscula. Portanto, funções começam sempre com letra minúscula. Funções começam sempre com letra minúscula. Ok, então temos agora o problema que é, eu quero então um número entre 1 e 6. Como é que consigo aqui um número entre 1 e 6? Com o random. Isto. Assim deve ser. Isto dá entre 0 e 1. 0 e 1 resta divisão por 6. Vai dar sempre assim um número. Portanto, qualquer número inferior a 6 vai dar o próprio número. Portanto, isto não resolve-se. Não quero número grande. Portanto, uma solução é, pego nisto, multiplico isto por 100. Portanto, se eu multiplicar isto por 100, eu estou aqui a obter números aleatórios. E agora assim faço o resto da divisão disto. Isto resta a divisão por 6. Ok, então ainda tenho aqui um problema, que eu tenho aqui estas casas todas decimais. Então antes de fazer isto, eu posso aqui do lado direito dizer que eu quero fazer a conversão disto tudo para um número real. Eu estou aqui a colocar parênteses para alterar a ordem. Eu quero fazer int entre parênteses, quer dizer que o que está à frente vai ser convertido para o número inteiro. Isto é o número real, faz a conversão para o número inteiro. Portanto, é isto. Eu tenho números aleatórios. E agora, para o intervalo pretendido, resta a divisão por 6. Isto resta a divisão por 6. Portanto, isto dá entre 0 e 5. 0 e 5 mais 1. Então dá entre 1 e 6. Ok, chegou ao 6. 1 e 6. Vai dar aqui número sempre aleatório sempre isto. Aqui está percebido? E agora se for um número aleatório entre 10 e 20. Qual é que é a expressão? Mete-se divisão por 20 e mete-se mais 1.
Ora bem, aqui queremos resta de divisão por 20. Mas assim dá entre 0 e 20. Aqui, esta expressão dá entre 0 e 20. Eu quero só entre 10 e 20, por exemplo. Quero só entre 10 e 20. Ok, e estamos a chegar lá. Portanto, a ideia é... Portanto, se eu quero entre 0 e 6, se eu quero um número neste intervalo, eu sei fazer. É a questão que eu tinha aqui assim. Que é um número aleatório, feita a divisão por 6 mais 1. Se eu quero entre 10 e 15, por exemplo, agora temos que ver quantos números temos aqui. Quantos números temos aqui diferentes? Temos 6 números diferentes, do 10 ao 15, portanto se eu quero um intervalo fechado. Ou então, se for um intervalo aberto, portanto tem 5 números. Estes 5 números diferentes que eu tenho aqui, é o número que vai aparecer aqui quanto ao 6. Portanto, este 6 que está aqui é a quantidade de números diferentes que eu quero. O 1 é puxar o intervalo. Portanto, neste caso, não está aqui o 1, vai ser o 10. Portanto, este 1 vai ser o limite inferior e este 6 que está aqui é a quantidade de números que temos aqui. Portanto, aplicando isso, portanto, isto vai dar erro, claro. Portanto, queremos entre 10 e 15. Quer dizer que entre 10 e 15 temos 5 números. Limite inferior é o 10. Ok, e vimos uma utilização aqui da função random e do resto da divisão. Portanto, este é um exercício que vocês vão fazer aqui na janela do CodePad. Temos aqui mais alguns exercícios. E depois, mais à frente, aqui, vai pedir para criar uma classe do tipo ACM Console Program. Portanto, a primeira parte do dia é que vocês utilizarem aqui o CodePad para experimentar estes comandos. Este tem o problema de que não fica registado, portanto tem que fazer uma cópia disto. Tem que fazer uma cópia disto tudo, portanto selecionam isto tudo até ao início, Ctrl C, um bloco de notas e colam todo o código. Portanto, o código é um resultado. Para limpar aqui a janela, passem Tools, Rebuild, Set Machine, limpa, por exemplo, Set Machine limpou tudo. Portanto, esta janela, a do CodePad, é útil, mas não é este ambiente que chamamos de programa. Portanto, aqui é útil chamar os comandos e ver os resultados. Para programar, o que se faz é cria-se uma nova classe. Vou dar o nome de teste. Para já vamos ver a classe como um agrupamento de funções. Portanto, uma forma de agrupar um conjunto de funções. Teste. Portanto, é uma nova classe. Só tenho que escolher aqui o tipo de classe. E este ficheiro, eu vou ter que apagar isto. Dá mais, aqui os pontinhos. É coisa do Mac. ACM Console Program, ok. Compilar, posso compilar isto. Tenho aqui a classe compilada. Depois tenho os risquinhos até que falta compilar. Abrir o código e obtenho já este código por omissão.
E conjunto importes. Isto não é importante. Portanto, temos aqui um comentário grande. A ideia deste comentário, pois é, vocês apagam isto. Classe de teste para guia prático 1. Colocam o vosso nome. Colocam a data ou versão. HR, isto é Horizontal Rule, isto é HTML. Nos comentários podem colocar HTML. Isto aqui era o 03, ok. Aqui já podemos ver que temos dois tipos de comentários. Temos comentário multilinha. Comentário multilinha começa com barra asterisco asterisco ou barra asterisco. Portanto, este é o início do comentário multilinha e termina assim. Termina com asterisco barra. Este aqui assim no meio, este não é necessário. Portanto, ele coloca, mas isto não é necessário. O importante é que um comentário multilinha começa com barra asterisco. Portanto, aqui nem é necessário o segundo. Portanto, este é um comentário. Portanto, se o comentário tiver só um asterisco no início, aparece a cinza. Se tiver dois asteriscos no início, aparece a azul. Portanto, isto depois vamos falar mais à frente a licença entre um e outro. Portanto, comentário multilinha. Um comentário multilinha não pode levar dentro de outro comentário. E temos um comentário de uma linha só. Portanto, isto, barra, permite colocar um comentário e tudo até ao fim, a linha é comentário. Portanto, os comentários em termos de execução não servem para nada, o compilador ignora os comentários, serve só para o programador mais tarde facilmente ver o que é que tem sem ter que olhar para o código todo. Só olha, lê o comentário e sabe o que é que tem. Temos aqui vários comentários, mas isto para já não é importante. O importante aqui é isto. Temos aqui o método run, que é o método que vai ser executado. Portanto, isto tem aqui coisa de comentários aqui. Portanto, este método run é o método que vai ser executado. Então quer dizer que aqui assim a pessoa pode colocar as instruções todas quando necessário. Print line, para escrever no ecrã, por exemplo, eu quero escrever no ecrã, quero escrever math.sqrt raiz quadrada de 25. Escrever no ecrã raiz quadrada de 25. Print line, o print é para escrever no ecrã, quando tem no fim o line, quer dizer que ele coloca o enter e muda de linha. Print line quer dizer que é para mudar de linha. Se eu colocar só isto, ele escreve, mas não muda de linha. Vamos ver isto a ser executado. Close, portanto, para executar, compila-se a classe, menu do lado direito, Run ACM Program. Run ACM Program, ele vai abrir aqui uma janela e temos aqui o resultado. Portanto, este 5 é a raiz quadrada de 25, temos o texto e temos outro texto. Eu quero isto e isto. Estas duas janelas. Portanto, este 5 é a raiz quadrada de 25. E PV stig é este segundo print. E depois temos aqui o IA3. Portanto, isto que temos aqui é uma frase. Aspas permite criar frases. Portanto, isto é uma frase que vai aparecer depois no resultado. Portanto, aqui o I igual. Uma frase está para colocar no resultado.
E agora estamos a ver aqui outra coisa, que é o operador mais permite juntar a uma frase uma variável. Neste caso, o i é o número 3, é um número inteiro, 3, e agora o que este sinal faz, o que este sinal mais faz é junta o valor da variável a esta string. Portanto, junta a informação toda e depois se obtém aqui no resultado. Tem aqui depois outras sintaxes, public, class, extend, não sei quantos, e depois para a frente vamos vendo estas coisas. Para já o importante é que o method run é o que vai ser executado. Então o que vai ser executado para já é tudo que está dentro do method run. A execução é linha a linha. Portanto, primeiro vai escrever este primeiro print line, então vai escrever o que está aqui dentro do print line. O que está aqui dentro do print line é chamar a função raiz quadrada, enviou 25. Se eu quiser mostrar uma mensagem qualquer, ora bem, raiz de 25 igual, dou aqui um espaço, e tenho que colocar aqui o sinal mais para juntar, agora junto este resultado a esta frase. Compilar, não há erro, portanto se eu esquecer do mais eu faço compilar, ele dá erro, okay, aqui passa alguma coisa. Então coloco o sinal mais, compilar, close, venho aqui à parte inicial, executar, e tenho então o texto, há aqui um espaço inicial, tinha dado um espaço inicial, o texto todo, a string toda, eu dei um espaço, mais um espaço também no fim, e depois o resultado da função. Ora, no guia tem aqui outros exemplos e mais algumas funções. Para já, quando escrevem uma frase, todos os espaços que tem dentro da frase contam. Então tenham atenção com isso. Se escrevem uma frase, colocam lá espaço, tudo isso conta. Portanto, ao ser apresentado no ecrã, tudo isso conta. Portanto, geralmente aqui nos guias ou aparece um espaço ou aparece aqui esse sinal de dizer que está ali um espaço. Portanto, aqui neste exemplo, chamar uma função, read double, portanto, isto para ler um número real, coloca-se uma variável, pedir um segundo número real, portanto, isto é o texto que vai mostrar ao utilizador, o resultado disto vai-se colocar nesta variável, faz a mesma coisa. Agora vamos reparar aqui numa outra regra de estilo, que é, para todas as funções ou métodos, começa com letra minúscula. Sempre que o nome da função são duas palavras, duas ou mais palavras, as outras palavras começam a fazer maiúscula. O que é que temos aqui? O read double. Portanto, o double começa com letra maiúscula, porque já é uma segunda palavra. Então isso quer dizer que eu posso aqui experimentar no CodePad. Posso chegar aqui. E agora read double, portanto o que temos lá é uma coisa deste género, read double, aspas, que é alguma coisa, podia colocar aqui, indique um número, ok, portanto isto é um texto, fecha e fazia enter. Portanto, isto é o que temos no guia. Ora, ele vai dizer que este método não existe. Não, a questão não é essa. A questão é que este método existe no contexto, e neste caso é só aqui neste contexto. No contexto que estamos aqui. Portanto, quando criámos aqui esta classe inicial, que é onde vai colocar o nosso código todo, esta classe é isto, é um console program. Portanto, aquela função existe no contexto do console program. Portanto, isso é uma coisa para a frente vamos ver.
Portanto, aquele método que já tenho atenção que há métodos que podem não funcionar no CodePad porque só funcionam em certos contextos. Então, para já, aquele método não funciona, a não ser aqui. Aqui já pode funcionar, posso colocar aqui. Double Z toma o valor de... O que aconteceu aqui? Já agora, chama a atenção de mais um ou dois pormenores, antes de irem resolver o guia. Quando criam variáveis, vão atribuir às variáveis nomes legíveis. Portanto, há certos nomes que eu nunca utilizo. E esses nomes geralmente é a variável i, porque o i maiúsculo, o L maiúsculo. Portanto, o i e o L são muito parecidos e também é parecido com o número 1. Portanto, isto é um bocado parecido, portanto, depois ao ver lá ao fundo. Portanto, este não é simpático. O mesmo acontece com o minúsculo, o maiúsculo, o 0. Então, mais ou menos isto é tudo muito parecido. Portanto, é preferível que o nome da variável seja uma palavra que seja depois fácil de perceber o que é. Portanto, eu chegar aqui, escrever valor pedido, ou por exemplo, eu vou pedir altura igual read double, dá parênteses, agora colocar aqui um texto, indique a altura, aspas, fecha a pontilha. Eu tenho aqui a altura, eu posso na linha seguinte escrever qual é a altura. Portanto, é preferível ter variáveis que a pessoa perceba bem o que é do que ter as variáveis x, y, z que muito pouco diz. Já agora outra questão que é assim, de preferência, vamos tentar escrever sempre em inglês. De preferência. Portanto, a linguagem é em inglês, portanto, é preferível escrever isto em inglês. Portanto, para isso, é bom terem sempre um dicionário de português e inglês ou qualquer outra coisa. Ora bem, isso há muitos. Eu vou aqui mostrar o programa que eu utilizo, se eu tiver aqui. É Golden Dict. Ora bem, Golden Dict. Portanto, isto é tipo Babylon ou qualquer outro programa, só que o programa é grátis este. E depois podem utilizar neste programa os dicionários do Babylon. Tem essa vantagem. Portanto, podem ir ao site do Babylon, tem lá milhares de dicionários, depois instalam aqui neste programa e fica com os dicionários todos. Portanto, este programa tem a vantagem de ler dicionários de muitas aplicações diferentes. Portanto, há várias aplicações que têm dicionários e podem depois ler isso tudo por aqui. Ok, tem por aqui muitas línguas diferentes. Então está aqui weight. Weight, isto é o peso, a altura. Portanto, não procurar em português ou em inglês ou qualquer outra língua. Portanto, isto depende da quantidade de dicionários que colocam. Portanto, há muitos dicionários. Portanto, é uma boa aplicação para ter. Portanto, em vez da altura, vou
focar aí. Compilar, portanto, isto ao início vai ser difícil, portanto, utilizar o inglês, mas a ideia é, portanto, utilizar um dicionário no início para começar a aprender algumas palavras, depois isso vai aprendendo na programação em todo lado. Nós aqui também, na medida do possível, vamos aproveitar e utilizar sempre o inglês. Também compilar. Vou minimizar e executar o programa. Portanto, o programa está a ser executado. Ele apresenta a frase. Agora está aqui à espera que indique um valor. 1.25. Ok, aqui quando se pede, vou dar aqui um espaço, alguma coisa qualquer, para pegar depois tudo junto. Depois ele dá o resultado. A altura é 1.25 e tem os valores.